Boa noite então, pessoal. Vamos começar aqui o nosso assunto de hoje. A gente vai ver sobre argumentos válidos, tá? Então, o que é um argumento, primeiramente? Vamos considerar o seguinte: eu tenho P1, P2, Pn e Q, na verdade C. Eu vou usar C, eu não vou usar Q não. Espera aí que alguém pediu. Vou começar de novo aqui só porque alguém entrou agora, tá? Vou começar de novo. Então, a gente vai ver aqui sobre argumentos. Então vamos entender o seguinte: vamos considerar uma sequência de proposições que podem ser simples ou compostas. Aí eu dei o nome aí, P1, P2, Pn, não importa, quantas forem necessárias. O que a gente chama de argumento? Toda afirmação de que uma dada sequência de proposições tem como consequência ou acarreta uma proposição final que. O que é? A gente vai entender isso já já. Essas primeiras proposições, a gente chama ela de premissas do argumento. E C a gente chama de conclusão. Então, quando a gente vai representar um argumento que tem P1, P2, P3, quantas premissas forem, e uma conclusão C, a gente vai representar usando essa notação que está aqui embaixo, ó. P1, P2, Pn, e esse símbolozinho aqui, ó, esse T deitado, para indicar que essas proposições elas acarretam aquela conclusão, tá? O que a gente pode diferenciar na questão dos argumentos? Um argumento que possui apenas duas premissas, ele recebe o nome de silogismo, tá? Tanto é que tem algumas regras que a gente não vê aqui, que são umas regras um pouco mais aplicadas, que tem, por exemplo, silogismo hipotético, silogismo dedutivo, que são algumas regras mais matemáticas que a gente usa. Então, é um tipo de argumento que aparece quando a gente faz o estudo de lógica. Então, vamos considerar aqui um exemplo, ó, de argumento. Eu tenho aqui duas premissas e tenho uma conclusão. A premissa 1, se o meu time é campeão, então vou comemorar. A minha premissa 2, meu time não é campeão. O que eu posso concluir a partir dessas premissas? Que eu só comemoro ali quando meu time é campeão. Como meu time não foi campeão, então eu concluo que eu não vou comemorar. Tá? Então isso é um exemplo simples de argumento. E nesse caso, como ele tem só duas proposições, a gente chama esse tipo de argumento de silogismo. Tá? A gente pode ter também argumento com apenas uma premissa e uma conclusão. Tá? Isso não vai ser muito comum aparecer nos exercícios e tal, não, mas é importante a gente saber. Então, por exemplo, todos os alemães são os europeus. É uma premissa. Eu já consigo tirar uma conclusão imediata disso. Se eu digo que todos os alemães são europeus, então algum europeu ele é alemão. Então esse também é um argumentozinho que a gente pode considerar. O que é o interesse quando a gente vai resolver os exercícios a respeito de argumento? Que vocês vão ver depois nos exemplos aí. A gente está interessado em verificar se esse argumento ele é válido ou se ele não é válido. Quando que um argumento a gente considera ele válido? Quando a gente tem o seguinte: quando o conteúdo das premissas ele é suficiente para que se tenha uma conclusão lógica. O que isso significa? Que a conclusão ela deve ser uma consequência obrigatória das premissas. O que isso significa? Vamos considerar esse exemplo que eu acabei de passar aqui. Ó. Se meu time é campeão, então vou comemorar. Meu time não é campeão. Então vejam só, não comemorar, que é a minha conclusão, é uma consequência direta das minhas premissas, tá? Então eu vou dizer que um argumento ele é válido quando isso acontece, quando eu verifico que a minha conclusão ela realmente acontece a partir das premissas que a gente tem. Se a conclusão que eu tenho ela é diferente do que eu espero ali, aí a gente vai dizer que esse argumento ele não é válido. Tá?
Aí uma coisa muito importante que vocês precisam ter em mente quando estiver resolvendo esses exercícios de argumentação. A gente está interessado em verificar se o argumento é válido ou não. Não necessariamente o texto que está escrito ali dentro ele é verdade, tá? A gente está interessado apenas na parte lógica, se tem uma conclusão lógica. Não necessariamente ela é verdade. Vamos considerar esse exemplo aqui, ó. Todos os mamíferos voam. É uma afirmação. A minha premissa 2. Os homens são mamíferos. Então veja bem, se todos os mamíferos voam e os homens são mamíferos, o que a gente conclui? Que os homens voam. Só que o que eu posso pensar a respeito disso? Se a gente olhar a consistência desse argumento, ele está certo, ele é um argumento válido. Só que o que é o problema? O conteúdo dele, ele é questionável, não é verdade isso daí, mas o argumento em si, ele é válido. Tá? Então essa é uma diferença que vocês têm que prestar atenção entre veracidade, ou seja, verdade, e validade. A validade está associada com a consequência lógica do argumento. Se ele é verdade ou não é outra história. Tá? Não necessariamente ele precisa ser verdade para o argumento ser válido. Tá? Então é só a conclusão lógica que a gente tem que observar se acontece. Quando que ele é inválido, então? É quando a gente observa isso, que ele não tem essa conclusão direta das premissas. Quando ele é inválido, ele também recebe o nome de sofisma ou falácia. E esse tipo de palavra costuma aparecer nas questões, tá? Simplesmente perguntando isso. Quando um argumento não é válido, que nome que ele recebe? Aí pode aparecer esse tipo de situação, tá? Então, lembrar desses dois nomes aí, sofisma ou falácia é quando um argumento não é válido, tá certo? Agora, vamos pegar esse exemplo aqui para a gente observar. A premissa 1. Todos os médicos têm curso superior. Patrícia tem curso superior. A conclusão que ele tem: Patrícia é médica. Aí veja bem, o que eu posso pensar a respeito desse argumento? Ele é válido ou ele não é válido? Nesse caso, ele é um argumento que não é válido. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Está dizendo assim, que todos os médicos têm curso superior. Patrícia tem curso superior. Só que o que acontece? Ela pode ter curso superior, mas pode ser professora, pode ser advogada, pode ser engenheira, pode ser qualquer outra coisa. Então, a partir dessas premissas, eu não posso concluir que ela é médica, tá? Se o argumento fosse assim, todos os médicos têm curso superior, Patrícia tem curso, Patrícia é médica, aí eu poderia concluir o quê? Patrícia tem curso superior. Aí seria um argumento válido, tá? Então, prestar atenção nisso. Ele é válido quando a nossa conclusão ela é uma consequência obrigatória das premissas. E nesse caso, como Patrícia pode ser outra coisa com um curso superior, então esse argumento ele não é válido, tá? Então, prestar atenção nesses dois detalhes, quando que o argumento é válido e quando que ele não é, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, é só me interromper e perguntar. Como que a gente pode verificar que um argumento é válido, tá? Tem várias formas para poder fazer essa verificação. Eu olhei na banca que vai formular a prova de vocês e eles não ficam pegando muito pesado nessa parte de colocar argumentos muito complicados ou coisa que vai dar muito trabalho para resolver. Então, assim, com base nas resoluções, nas questões que eu percebi, eu coloquei aqui os três tipos de resolução que pode ser utilizado. Além dos três que eu coloquei aqui, a gente também pode usar a tabela verdade, tá? Só que a tabela verdade, se o argumento for maior do que três premissas ali, vai ficar extremamente longo, então não compensa muito. Vamos olhar aqui então os três tipos de forma
de verificar se um argumento é válido ou não. A gente vai considerar diagrama de conjuntos, né? Vocês aprenderam a fazer conjuntos nas aulas de matemática. A gente vai usar um pouco dessa ideia aqui. O segundo modo, a gente considera as premissas verdadeiras e tenta descobrir o valor lógico das proposições simples, o mesmo raciocínio que a gente fez lá para a implicação e equivalência lógica, tá? E o outro modo aqui que a gente pode fazer é usando encadeamento lógico, tá? Essa terceira situação aqui tem um outro modo de fazer, mas ele é muito trabalhoso. Quando chegar lá eu comento a respeito dele, tá? Vamos olhar aqui o primeiro caso então. Vamos verificar a validade de argumentos utilizando o diagrama de conjuntos. Quando que a gente deve usar esse tipo de resolução? A gente vai usar isso quando o nosso argumento ele possui premissa em que as proposições aparecem numa forma categórica. O que significa isso? Elas apresentam palavras como todo, algum, nenhum ou sinônimos. Ou seja, ela apresenta quantificadores, que foi o assunto que a gente viu na última aula, tá? Então, a gente vai usar basicamente quando tiver esse tipo de situação. Vamos considerar aqui então esse primeiro exemplo. A premissa 1. Todos os paranaenses são brasileiros. Premissa 2. Anselmo é paranaense. A conclusão: Anselmo é brasileiro. Aí a pergunta: esse argumento ele é válido ou ele não é válido? O que eu posso pensar? Esse aqui é um exemplo simples. E aí a gente vai observar que ele é válido. Como que a gente pode verificar essa resolução? Toda vez que tiver um argumento em que aparece todos os paranaenses são brasileiros, ou seja, todo A é B, entendeu? O A, no caso aí, paranaense, B, brasileiro. Então, assim, toda vez que aparecer uma coisa desse tipo, a gente vai entender o quê? Imagina só, o estado do Paraná, ele está dentro do Brasil. Então, se a gente for pensar na forma de conjuntos, eu posso interpretar desse modo aqui, ó. Essa elipse menorzinha aqui é o conjunto dos paranaenses. Essa elipse maior é o conjunto dos brasileiros. Então, quando eu digo todos os paranaenses são brasileiros, significa que esse conjunto está contido dentro desse outro conjunto maior, tá? Isso aqui é para a nossa primeira premissa. Agora, quando eu olho a segunda premissa, Anselmo é paranaense, ou seja, ele é aquele pontinho lá dentro do conjunto dos paranaenses. Aí quando a gente observa esse desenho, o que a gente percebe? Se Anselmo está dentro do conjunto dos paranaenses e o conjunto dos paranaenses está dentro do conjunto dos brasileiros, então a conclusão ela é óbvia, que Anselmo ele é brasileiro. Então nesse caso, esse argumento ele vai ser válido, tá certo? É uma ideia simples que a gente pode utilizar. Então aqui ele é verdadeiro. Aí, detalhe, o argumento é válido e além disso, o conteúdo dele é verdadeiro. Ou seja, as premissas que estão escritas aí dentro, elas são verdadeiras. A gente pode verificar elas. É o contrário daquele outro caso que a gente estava vendo mais cedo, que está falando que todos os mamíferos voam. Então, a gente vê lá que o conteúdo ele não é verdadeiro, tá? Então, é só observar essa situação. Vamos considerar um outro exemplo aqui a respeito dessa utilização de diagramas. Premissa 1. Todos os paranaenses são brasileiros. Existem brasileiros pessimistas. Existem paranaenses pessimistas. Será que esse argumento é válido? Vamos observar o seguinte. Então, a gente começa do mesmo jeito. Todo A é B. Então, eu tenho um conjunto A dentro de um conjunto B. Ou seja, os paranaenses estão dentro do conjunto dos brasileiros.
Aí vem a questão agora, ó. Existem brasileiros pessimistas. Aí veja bem, eu tenho um conjunto aqui de pessimistas, mas nada me garante que tem paranaense aqui dentro. Pode ter ou pode não ter. Então, essas duas premissas aqui, todos os paranaenses são brasileiros e existem brasileiros pessimistas, isso aqui não é suficiente para garantir que existem paranaenses pessimistas, tá? Então, isso é um cuidado que tem que observar. Então, nesse caso, o nosso argumento, ele não é válido, tá? Ele é um sofisma, tá? Então, tem que ficar claro isso daí, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode ir falando, tá? Vamos considerar um outro exemplo aqui. Aí, só um detalhe. Quando a gente observa esse exemplo que a gente acabou de ver, a gente observou o seguinte, que o argumento ele não é válido. Mas se a gente observar o conteúdo do argumento, a gente vai ver que esse argumento ele tem conteúdo verdadeiro, tá? Então, a gente pode ter essa situação. O conteúdo é verdadeiro, mas a nossa conclusão ela é falsa. Então, a gente não tem a validade do argumento, tá? Vamos considerar o terceiro exemplo. Todos os insetos são aves. Então, de novo, começou com aquela coisa, todo A é B. Então, todas as aves são pedras. Terceira premissa, existem homens que são insetos. Existem homens que são pedras. É a conclusão. Então, veja bem, se a gente observar esse argumento, a gente vai verificar que tudo que está escrito aí não é verdade. Ou seja, o conteúdo dele não é verdadeiro. Agora a gente vai verificar o seguinte, ele é um argumento válido? Então vamos observar. Todos os insetos são aves. Então a gente tem isso daqui. O conjunto dos insetos está dentro do conjunto das aves, tá? Então todos os insetos são aves. Então está dentro um do outro. Aí vem dizendo que depois, todas as aves são pedras. Ou seja, o conjunto das aves está dentro do conjunto das pedras. E aí a gente vai observar o quê? Que os insetos também são pedras. Se eles são aves e as aves são pedras, então os insetos também são pedras. A terceira premissa, existem homens que são insetos. Então vamos observar o seguinte, a gente vai ter essa situação aqui. Eu tenho homens que são insetos. Se eles estão aqui dentro do conjunto dos insetos, obviamente eles também serão aves e obviamente eles também serão pedras. Então, nesse caso aqui, a gente observa que a conclusão, ela valida o argumento, tá certo? Então, ele é um argumento válido e o conteúdo dele é falso, tanto nas premissas como a conclusão vai ser falso, tá? Então, a primeira coisa que tem que observar essa diferença entre a validade e a veracidade do argumento, tá certo? Agora a gente vai considerar o segundo tipo de resolução, que é considerando as premissas como verdadeiras. Vamos pegar esse exemplo aqui que caiu na prova da VUNESP, um concurso da Câmara de Piracicaba. Aí a pergunta é, as duas afirmações a seguir são verdadeiras. Então, olha só, a própria questão já te disse qual é que elas são verdadeiras. E aí, pergunta, com base nelas, eu posso concluir corretamente o quê? Então, veja bem, ao contrário das coisas que a gente acabou de ver, eu não estou verificando se o argumento é válido. Eu estou procurando qual é a resposta que vai tornar esse argumento válido. Então, vamos observar o seguinte. Aqui estão as alternativas. Então, a gente vai começar fazendo o quê? Observar que essas duas afirmações são verdadeiras. Mesmo que o exercício não tivesse falado isso, tivesse falado só assim.
qual é a resposta para que esse argumento seja válido? Eu já iria começar supondo que essas duas afirmações elas são verdadeiras, tá? Então vamos começar com o seguinte. Vamos definir aqui as proposições simples. No primeiro caso aqui, ó, vamos olhar para essa primeira frase. Hoje eu trabalho. Então eu vou chamar isso de P. Amanhã eu descanso. Eu vou chamar isso de Q. E na segunda parte aí eu vou ter simplesmente o quê? Não que amanhã eu não descanso, tá? Então a gente vai ter isso. Vamos considerar P, hoje eu trabalho, e Q, amanhã eu descanso. Fazendo isso, as nossas premissas vão ficar escritas de que modo? A primeira premissa, P, então Q. Se hoje eu trabalho, então amanhã eu descanso. E a P2, amanhã eu não descanso. Então eu tenho essas duas premissas, tá certo? O que a gente vai fazer então? A gente assume que elas são verdadeiras. Quando a gente perceber que o argumento ele tem uma proposição simples, ou que ele tem uma conjunção, ou seja, tem um E, a gente sempre começa resolvendo o problema por ele, tá? Por quê? Porque lembrem que a conjunção, ela sempre vai ser verdadeira somente quando as duas forem verdadeiras. Aí eu já consigo obter o valor lógico das proposições ali no começo. E se eu tenho uma única proposição simples, ali também a gente já consegue de imediato obter o valor lógico dela, tá? Então vamos observar o seguinte. Vamos começar por P2 então, que é a nossa proposição simples. Como a gente assumiu que essa proposição ela é verdadeira e a gente tem não que, então o valor lógico de não que é a verdade. Então veja bem, lembrem que o que a negação faz? Ela inverte o valor lógico original. Então se não que é verdade, que sozinha vai ser o quê? Falso. Então a gente vai ter essa situação. Para que essa primeira premissa seja verdadeira, eu preciso que o valor lógico de que seja falso. Aí eu tenho não F é igual a V. Então eu já sei qual é o primeiro valor lógico aqui. Agora vamos observar o seguinte. Vamos usar esse resultado na primeira premissa, na P1. Então observem o seguinte. O valor lógico de que vai ser a falsidade, F. E essa premissa, ela tem que ser verdadeira. Vamos lembrar o seguinte, a tabela verdade da condicional. Quando que a gente tem a falsidade? Lembra que a tabela verdade dela, a gente tem aquela regrinha da Vera Fischer falsa. Então, se a primeira parte é V, a segunda parte é F, a tabela verdade vai resultar no valor lógico F. Só que como a gente quer que o valor lógico disso aqui seja verdade, e o valor lógico de que é F, então obrigatoriamente a minha proposição P ela também tem que ser F, tá? Aí a gente vai ter, aqui ficou errado, aqui era para eu ter escrito da P1, mas aí eu teria o que? F, então F igual a V. Então o que a gente acabou de obter? Que todas as duas premissas aqui, todas as duas proposições simples, P e Q, todas as duas são falsas. Se todas as duas são falsas, o que a gente pode concluir? No primeiro caso, hoje eu não trabalho. No segundo caso, amanhã eu não descanso. Então, quando a gente observa as alternativas, a gente tem essas aí. A letra A, hoje eu não trabalho. B, hoje eu trabalho. Ontem eu não trabalhei, ontem eu descansei, amanhã eu não trabalharei. Então, com base nisso que a gente acabou de concluir, hoje eu não trabalho e amanhã eu não descanso, a única alternativa que vai satisfazer essa resposta que a gente teve é a letra A, tá certo? Hoje eu não trabalho. Então, é basicamente essa a ideia. Eu assumo as premissas como verdadeiras. Eu começo pelo caso mais fácil, que é a proposição simples ou uma conjunção, e a partir daí eu vou determinando o valor lógico
das outras proposições. E com base nisso eu consigo olhar para as respostas e verificar que a resposta que é correta, tá? Então esse é o segundo modo de fazer. O terceiro modo de fazer é o que eu disse, que é usando encadeamento lógico. O que é isso? Para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar considerar duas situações. Isso aqui que eu vou falar, vocês precisam, anota isso daí, deixem em destaque, porque vocês vão precisar usar esse raciocínio, lembrar disso daí, tá? A primeira coisa é o seguinte: existe uma coisa que se chama contrapositiva. No caso da condicional, ela é equivalente à própria condicional, ou seja, a contrapositiva aqui, ó, A então B. A contrapositiva, eu inverto A e B de lugar e nego as duas. Se vocês fizerem a tabela verdade disso daqui, vocês vão verificar que vai dar o mesmo resultado dessa primeira parte, tá? Então a gente vai verificar que isso aqui é equivalente, tá? Então lembrem disso. A contrapositiva, eu inverto as duas proposições simples de lugar e nego as duas. Eu mantive aí o mesmo conectivo. É diferente daquela parte em que a gente faz a negação daquele assunto que a gente viu na aula passada, tá? Isso aqui a gente só define o que é contrapositivo. Então, esse resultado que a gente precisa lembrar, que é condicional e a sua contrapositiva, elas têm o mesmo valor lógico, elas são equivalentes. A segunda situação que a gente tem que considerar é isso daqui, ó, a propriedade transitiva. O que significa isso? Por exemplo, ó, A implica B, B implica C, então A é maior que C, tá? É como se a gente pensasse assim, só um exemplo grosseiro. 2 é menor do que 4, 4 é menor do que 10, então 2 é menor do que 10. Isso que é a propriedade transitiva, tá? Então vejam que aqui, ó, como consequência, A implica C. Então é como se eu pulasse essa parte do meio aqui do B, tá? O resultado vai ser simplesmente isso. E aí o que é interessante, não importa quantas proposições eu tenho aqui, que ela vai continuar sendo válida do mesmo jeito, tá? Então, por exemplo, A implica B, B implica C, C implica D, D implica E, e assim sucessivamente até chegar em Y implica Z. Então, disso tudo a gente vai concluir o quê? Que o A, ele implica o Z, tá? Então ele pulou tudo no meio do caminho. Então, esse raciocínio aqui a gente vai precisar usar ele para resolver o tipo de questão que eu vou mostrar. Então, vamos observar aqui, ó. Considere as seguintes premissas. Observa aqui que todas as premissas, elas são condicionais. Então, ela vai cair exatamente nesse caso aqui, ó, que eu acabei de mostrar. Uma condicional aqui, outra aqui, e assim sucessivamente. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é definir as proposições simples para cada caso, tá? Então, por exemplo, ó, se um homem é prudente, então ele é competente. Então, eu posso dizer o quê? Homem é prudente, eu chamo de P. Homem é competente, eu chamo de Q. Homem é ignorante, eu chamo de R. E assim sucessivamente. A gente define as proposições simples aqui para cada um dos casos, tá? Então, vamos observar aqui, ó, para cada uma delas. Então, a gente obtém desse modo. Homem é prudente, Q, P. Homem é competente, Q. Homem é ignorante, R. Homem tem esperanças, S. Homem é violento, T. Com base nisso, o que a gente vai observar? Lá na primeira, se um homem é prudente, então ele é competente. Então aí a gente tem o quê? P, então Q. A segunda premissa, se um homem não é prudente, então ele é ignorante. Então o que é? Ele não é prudente, ele é ignorante. Então não P, então R.
E assim sucessivamente. A gente define, então, as premissas. A P1, P, então Q. A P2, não P, então R. P3, R, então não S. E a P4, Q, então não T. Então é só definir essas premissas aqui naquela forma de estrutura lógica simbólica. O que é o nosso objetivo agora? O nosso objetivo, observa aqui o seguinte, ó. Tá, vamos verificar primeiro quais são as contrapositivas e vamos tentar fazer um encadeamento lógico depois. Vocês vão entender aqui, fácil depois disso daqui. Observa o seguinte, ó, a contrapositiva, vamos lembrar como que ela é. Eu inverto P e Q de lugar e nego as duas. Então aqui, ó, não Q, então não P, tá? Eu coloquei um asteriscozinho aqui em cima do número, é só para diferenciar, tá? Para mostrar que essa que está com asterisco aqui é a contrapositiva, tá? É só para simbolizar, para a gente enxergar mais fácil. A segunda premissa que a gente tem, então, não P, então R. Então, o que a gente vai fazer? Inverte R e P e não P de lugar e nega as duas. Então, o que vai acontecer? Não R, eu nego essa primeira, nego a segunda aqui. Então, a negação da negação, ela volta na própria proposição, certo? Então, vai ficar não R, então P. E a mesma coisa com as demais, ó. Inverto essas duas aqui de lugar e nego as duas. Então, a negação da negação de S, a dupla negação, volta na própria S. E depois sobra só o não R. E a mesma coisa acontece aqui no caso da P4. Observem o seguinte, o que é fazer esse encadeamento lógico? É pegar uma proposição e ir colocando na sequência da outra. Só que, por exemplo, ó, eu tenho que colocar, vamos observar aqui, ó, a P2 e a P3. Eu posso começar não P, então R, depois R, então não S, e assim sucessivamente. O que eu estou querendo é construir uma estrutura igual essa daqui, ó. Tá vendo, ó? A, B, B, C, C e D. Ou seja, aqui nesse caso, termina com B, a próxima começa com B. Termina com C, a próxima começa com C. Entenderam? Essa é a lógica do encadeamento. O que termina de um lado, começa do outro. E assim sucessivamente, até a gente chegar no último caso. Então vamos observar como que a gente vai conseguir fazer isso com essas premissas que a gente tem. Então observem só. Aqui a gente vai observar o seguinte. Eu posso pegar tanto a premissa original como a sua contrapositiva. Já que elas são equivalentes, então não tem problema se eu pegar essa daqui ou se eu pegar de cá. O importante é a gente conseguir encadear tudo uma na outra. Então, por exemplo, ó, se eu começar com essa P1 aqui, aí eu tenho P, então Q. O que teria que ser a próxima? Alguma coisa que começa com Q. Então eu teria que usar aqui a minha P4. E aí eu vou ter Q, então não T. Só que o que acontece? A gente não tem mais nenhuma proposição que tenha esse T. Então não dá para eu começar desse jeito. Do mesmo modo, se eu começasse aqui, por exemplo, ó, com não P, então R, o próximo deveria começar com R. Aí eu vou ter R e não S. Só que como eu não tenho mais nenhum S, não dá para começar desse jeito. Então por isso que a gente usa essa ideia da contrapositiva. Porque como a gente inverte as proposições de lugar, aí a gente acaba arrumando um jeito de colocar uma no começo e outra no final. Então, olhando para isso que a gente tem aqui, ó, eu coloquei coloridinho aqui para ficar mais fácil da gente enxergar o seguinte.
essas premissas onde a gente só tem uma letra, por exemplo, ó, o S ele só aparece aqui, o T só aparece aqui na 4. Mas se a gente observar, por exemplo, ó, P vai aparecer tanto na primeira como na segunda, Q aparece na primeira e na quarta, R aparece na 2 e na 3. Então o que a gente vai observar? Essas proposições que tem letras aqui, ó, que só aparece uma vez, uma delas vai aparecer no começo e outra vai aparecer no final, tá? Então, se a gente conseguir fazer um encadeamento bonitinho, a gente vai conseguir chegar na resposta. Então, ou a P3 ou a P4 vai ser o que a gente vai ter que usar para começar. Então, por exemplo, se eu tentar começar com essa P3, veja que o S não está aqui, eu não consigo usar ele. A P4, como o T ele está aqui no final, não dá para usar ele, mas eu posso começar fazendo aqui pela contrapositiva, ó. Então eu tenho T, então não Q. Aí agora eu tenho que pensar, será que tem uma proposição aqui que eu consigo usar o não Q para começar? A gente observa que tem, ó, é essa primeira, não Q, então não P. Aí eu tenho aqui, ó, vamos olhar aqui embaixo, ó, T, então não Q, depois eu começo a próxima, não Q, então não P. E aí vem de novo, ó, agora será que sobrou alguma coisa que começa com não P? Aí a gente vai observar que acontece aqui na P2. Então ela vai ser a próxima que eu vou colocar aqui embaixo. Aí eu tenho não P, então R. Agora o que eu vou procurar? Alguma coisa nesse monte aqui que começa com R. A gente vai observar que tem essa P3 aqui, ó. R, então não S. E aí o que a gente fez? A gente conseguiu pegar todas as 4 premissas e conseguiu encadear uma na outra. Então veja bem, então se a gente for usar aquele raciocínio que eu acabei de mostrar, o que a gente tem? Isso implica nisso. Isso implica nisso. Isso implica nisso. Que implica nisso? A gente vai ter o que? Então, T implica não S. Então, isso aqui é a conclusão desse problema, tá? Isso pode parecer difícil, mas conforme vocês fazerem o exercício, vocês vão ver que isso não é difícil, tá? Então, eu fiz o encadeamento. Então, no final, eu vou ter que observar o quê? T, então, não S. Vamos voltar agora nas premissas que a gente tem, que a gente vai saber qual é a resposta. Então, a proposição T, vou voltar aqui um pouquinho para a gente achar. Então, o que a gente tem? Ó, T, então, não S. Então, T, homem é violento. Não S, homem não tem esperança. Então, o que vai ser a conclusão? Se um homem é violento, então ele não tem esperanças, tá? Então, isso vai ser a conclusão desse problema. Se a gente observar aqui as alternativas, a gente vai ver que a resposta correta é o que está na letra C. Se um homem é violento, então ele não tem esperança, tá? Então, fazer encadeamento lógico é isso, é tentar modificar as nossas proposições de uma forma que eu consigo fazer o final de uma ser o começo da outra. Então, se a gente conseguiu ordenar todas elas desse jeito, a gente tem aqui que a primeira parte dessa daqui vai juntar com a última parte dessa. E isso vai ser a nossa conclusão, tá? Então, esse é o jeito da gente fazer essa validade de argumentos, tá certo? Muito bem. Tem alguma dúvida a respeito disso que eu falei? Se alguém tiver, pode perguntar. Se não tiver, aí depois, quando eu mandar os exercícios, se vocês estiverem tentando fazer e não conseguir, vocês podem me mandar, tá certo? Aí agora, então, eu vou voltar naqueles exercícios